Sim, mas eu acho que o mais legal, talvez as pessoas não tenham esse entendimento. Aí sou eu quem fala, já eu sou outro cara. Vocês, pra mim, vocês estão ali, vocês estão representando de alguma maneira... vocês estão representando a política. Eu fui o cara do CQC. Eu era o cara que ia lá questionar. Então, eu fazia o papel do povo, de alguma maneira. E o nosso papel... Não era nem de imprensa, cara. Eu não considerava o CQC como imprensa. Eu considerava o CQC como, de alguma maneira, pessoas comuns tentando fazer questionamentos que o cara não tem condição de fazer. Porque eu tenho acesso à Câmara e o fulaninho não tem. Você acha que o CQC é o pai do MBL? Não, mas eu acho que o CQC... Pai é uma palavra forte, mas eu acho que o CQC... Pai é quem cria, né? Não, o CQC... A gente é o pai ausente do MBL. Exato. Não, a gente É bem brasileiro isso. Não é o pai do MBL. Mas eu acho que a estética do MBL bebeu muito da fonte do CQC. Mas sabe o que eu acho que o CQC fez? O MBL, na minha visão, você me corrige. Claro. O MBL, ele se tornou... De alguma maneira, ele olhou e falou assim, cara, nós somos povo, nós somos pessoas e a gente tá indignado. O CQC, ele era um grande indignado. Se a gente tivesse o CQC hoje, ia dar uma merda do cacete. Porque eu ia te entrevistar, ia ter um cara que ia te defender. Naquela época não tinha um cara que defendia. Era a gente contra todo mundo. Então, sempre era... Cara, e aí eu e o Guga Noblar. O Guga Noblar era meu produtor. Passava um cara de esquerda, o Guga falava assim, cara, esse cara é corrupto por causa disso, disso, disso. Porrada no cara. De direita, não tinha uma coisa, esse cara a gente beneficia, não, o Jean Willis a gente abraça, o Lula, não, era todo mundo. Cara, qual que é o poder desse cara pra gente ainda, né? Posso falar uma coisa? Pode, lógico. Isso é um sintoma do não debate. Sim. Por incrível que pareça, o mundo não vai nessa direção. Sim, eu concordo. Se você vamos pegar o parlamento inglês, sei lá, na época da Margaret Thatcher. Se existisse um CQC naquela época, vocês não iam entrevistar, e vocês gostassem do Partido Conservador, vocês iam entrevistar as pessoas do Partido Trabalhista. Mas você não queria debate. Você não queria debate. Você queria, de alguma maneira, questionar. Sim. E isso... Eu quero debate. Isso daqui faz que parte eu quero. do não debate. O surgimento do CQC e até o 2013, o Gigante Acordou, era uma coisa meio amorfa, né? Que assim, eu tô puto, eu nem sei por quê, cara. Sim. Eu só tô puto. Então, beleza, e eu acho que isso faz parte do amadurecimento do que veio depois a surgir, que é o debate nas redes. Mas eu acho que o CQC só pra... Sim. Não é o pai do MBL, mas pra mim o CQC ele é o pai do MBL, do pessoal como é hoje, do viral do Facebook. É um dos fundadores do debate, vamos chamar assim. Eu acho. Porque, de alguma maneira... Acho que talvez da horizontalização da indignação. Porque do nada, o Claudinho Capixaba, ele se torna uma pessoa que aparece na segunda-feira na Band, com o microfone do cacete na boca. Ah, mas vocês botaram o Bolsonaro, mas a gente também botou o Jean Willis, a gente botou o Boulos, a gente botou... De alguma maneira, a gente estava ali fazendo com que a Ava, que era... sei lá, desconhecida, é que na época você não tava, mas assim, uma Ava da vida que era uma desconhecida da Câmara, de repente tá, cara, preciso me maquiar porque lá embaixo vai ter um cara que vai me entrevistar e eu preciso saber responder essas perguntas. A nossa questão como CQC, ele era muito mais de provocação, que foi um pouco que você bebeu de fonte no futuro, do que, cara, a gente quer resolver o Brasil. A gente queria resolver o Brasil, mas batendo. Proteste já era isso. Você quer ver uma coisa interessante? Você tá ligado o Michael Moore? Sei, exatamente isso. Ele fez um CQC antes do CQC e tal. Com a galera de direita. Exatamente. Totalmente parcial. Exatamente. E beleza. A gente fazia com os dois. Sim. E aí o MBL fez só com a esquerda. Sim. E tal coisa foi indo. Desculpa. Tem uma coisa, não, imagina, porque eu acho que eu preciso trazer mais um ponto aqui, ainda sobre a praxis, né, da política ali do dia a dia e tal, porque eu acredito muito que a gente precisa qualificar as câmaras municipais. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, é um debate que eu faço muito, no sentido de que isso tudo que rolou na política nacional nos últimos anos empobreceu ainda mais o debate para quem já está na ponta da faca. Que por isso que eu acho que quem merece, a gente que está no município, a gente cuida do trivial da vida, Sim. do urgente, daquilo que a pessoa precisa para resolver seus problemas cotidianos. Pautas de verdade. Pautas de verdade. E aí, com esse lance do, eu quero mobilizar paixões e não soluções, a gente empobreceu as câmaras municipais. Então, com frequência, eu me vejo nos enfrentamentos com os meus colegas dizendo, gente, eu sei que vocês são loucos pra virar deputados federais, mas baixa a bola, vocês ainda são deputados de Goiânia. Vocês não tem como fazer defesa do Lula aqui, porque ninguém sabe quem são vocês não tem como pedir impeachment do Lula, baixa a sua bola. Então, mas o que acontece? Sabe? Aí a gente vai ver o debate lá de Goiânia, dos candidatos a prefeito de Goiânia, os caras estão falando sobre o Elon Musk.
Esse é o grande problema. A gente precisa retomar. A gente vai acabar com o comunismo. A gente vai salvar a Palestina. Eles falam, mano, você é vereador. Exatamente. Cara, eu vi muito isso perguntando para candidato a prefeito. Não, mas e o aborto? Pô, se toca, maluco. Isso não é. O prefeito não vai decidir isso. O prefeito vai decidir acesso a parto seguro. Isso o prefeito vai decidir. Isso tá aí eu quero fazer um merchan aqui mais incisivo que o que você fez pra Insider, que é o seguinte. Não vai ser. Eu te desafio. Eu acabei de ganhar assim, um presente, né? Uma lei minha que foi sancionada, que é a lei que cria os leitos separados para mãe de natimorto e óbito fetal, que até então ficava na mesma ala da enfermaria, né? A mãe com seu filho vivo e a mãe com seu filho morto. Sim. E viralizou muito. Muito legal. Viralizou pra caramba. Excelente projeto. E assim, na hora que virou lei, eu apresentei isso em 2021, assim que eu fui eleita, mas aí é interessante para as pessoas entenderem também que a tramitação demorou pra caramba, o prefeito vetou. Eu consegui derrubar o veto. Veja, eu falo que eu era líder da oposição ao prefeito, que não é nada, porque eu era líder de mim mesmo, que só tinha 2 vereadores de oposição. Mas todos os vereadores da base dele votaram junto comigo para rejeitar o veto. Todos os vereadores do PT votaram comigo, os vereadores do PL votaram comigo. Que a gente conseguiu um ponto raro na política de consenso. Vamos lá. Legal. Amei isso daqui. Porém, eu preciso falar um negócio. Quando você fala isso, se você faz um vídeo sobre isso, 80% das pessoas vão falar assim, foda-se. E vão ver, talvez se você falasse assim, está na hora de acabar com o capitalismo. E não tem nada a ver com a tua pauta. Aí eu vou divergir. Meu vídeo falando exatamente isso foi parar até na Choquei. Do tanto que viralizou. Não, tudo bem, tudo bem. Tá vendo? As pessoas ainda se... É o que eu quero dizer, essa é a minha tese. Talvez eu esteja errado. As pessoas ainda se permitem tocar pelo trivial. É porque a gente é que não tá falando trivial da maneira certa. Pode ser, talvez você tá fazendo eu pensar. Eu concordo. Vou dar um exemplo pra você. Dos candidatos a vereador do MBL, o que teve mais sucesso foi um cara chamado Ítalo de Sorocaba, que ele basicamente não fala de Lula e Bolsonaro. Ele fala de política local. O menino lá, o Rodrigo Manga faz isso. Existe para mim é o melhor voto que existe, que é a qualidade do voto analítico. O cara analisa e ele não vai ser nem tão fora do debate, que não vai saber nem quem é Lula e Bolsonaro. Ele vai passar por essa fase ideológica, Lula e Bolsonaro, direita, esquerda, mas aí ele vai chegar na melhor qualidade de voto que tem, que é o que essa pessoa precisa me entregar? Ela é uma vereadora. A vereadora, eu não quero saber dela salvar a Palestina. Essa pra mim é a melhor qualidade de voto que existe. Existe esse nisso? Existe. A gente precisa ampliar. Porque, por exemplo, enquanto a Ava consegue, o Ítalo consegue, 90% do Brasil tá fora desse debate. A gente precisa fazer com que mais pessoas, olha o que eu vou falar aqui, hein? Que mais pessoas votem em Avas e Ítalos. Ainda que eles discordem entre si, mas pelo menos a qualidade do voto é bom. E essa parte que ela falou, que eu achei muito interessante, falou assim, pessoas do PL e pessoas do PT votaram. Porque, de fato, é uma medida criativa, inteligente, funcional, que é melhor para todo mundo. Mas eu acredito que boa parte das pessoas, não que estão assistindo, que a galera aqui é muito inteligente. Muito. Mas fora daqui, tem muita gente que fala assim, caramba, cara, não dá para votar. Tem, fala pra caramba. E digo mais, por exemplo, se a Ava fosse disputar uma presidência da República, talvez esse discurso ficasse para baixo do... mas no final das contas, se fosse Lula e Bolsonaro, você ia votar em quem? Aí sim. Mas isso acontece lá dentro? É a minha pergunta pra você. Por exemplo, você é um cara de direita, aí você vê o candidatinho lá de esquerda que deu uma ideia muito legal, você fala, se eu voto com ele, vai sair na mídia que eu estou do lado da esquerda. Não, primeiro porque é o seguinte... Não tem uma coisa do tipo, o DEM... De vez em quando acontece. Mas eu vou te falar... Deixa eu fazer a pergunta melhor. Não tem uma coisa a liderança do PSDB, ou a liderança do DEM, ou do pau de óculos, chega pra vocês e falam, você não pode votar com esse cara, porque ele não me dá uma secretaria. Eu vou te explicar. Numericamente, isso é a minoria. Por quê? Porque se você pegar numericamente, a esmagadora maioria, inclusive dos deputados federais, votam de acordo com o governo. Se você pegar hoje um deputado de oposição, muito provavelmente ele vai ter, em termos proporcionais, mais votos a favor do governo contrário. Por quê? Porque a gente, lógico, se chama atenção para essas pautas mais polêmicas, mas o dia a dia de uma Câmara Federal são projetos que eles são técnicos e às vezes vêm de uma área técnica do governo, que não tem nada a ver com mexer com o que é caro para você enquanto deputado. Agora, o que acontece, isso é muito menos ideológico, muito mais pragmático, eu não vou votar para ajudar este cara especificamente, independente se ele é de direita ou de esquerda, porque ele é meu inimigo político.
Então, aí você envolve outras questões que não é direita e esquerda. Você envolve regionalismos, você envolve, por exemplo, busca por protagonismo dentro de... Por segmento, exemplo, né? O que tinha, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fui deputado, tinham 4 deputados do Partido Novo. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu vi deputado do Partido Novo querendo miar o projeto do outro deputado do próprio partido, porque ele não queria que o outro cara tomasse o protagonismo dele. Então, mas povinho tem em todo lugar, né? Isso aí é esse comportamento, esse arquétipo de comportamento, que é o cara que fica ali, eu tô aqui, tô junto contigo, mas tá sabotando. Isso aí, né? Mas é ele que anda pra frente. Game of Thrones exatamente. Da sociedade. Agora, o Arthur trouxe um ponto interessante também, que é na conta do pragmatismo e do que é ideológico, o adesismo acaba sendo um caminho que atrai, né, uma força, exerce uma força de atração muito forte nos atores políticos, na maioria esmagadora dos partidos políticos, dos quadros, e é por isso que é tão difícil a gente pensar para além das nossas convergências. Porque se você não adere... E aí, do que eu tô chamando de adesismo? Eu tô chamando aqui, basicamente, de quem tá no poder. No caso, o deputado federal ao Lula, o deputado estadual ao governador, o vereador ao prefeito. Cara, é muito difícil. É muito difícil você difícil construir. O quê? É muito difícil você ter uma trajetória política se você não for adesista. Pois é. Ou você é adesista do governo, ou você é adesista compulsório da sua matriz ideológica. Ou seja, eu lembro acho que era o Marcelo Freixo apanhando, Sim, porque muito. sentou com a Carla Zambelli por um Exatamente. negócio de maconha. Isso é política. Pô, a Tabata Amaral. Exatamente. Acho que é o melhor exemplo recente, que a Tabata era PDT, né? PDT, ela... É que a Tabata é um exemplo ruim, porque a Tabata é bem pragmática, né? Como assim? Ela não é uma pessoa ideológica. Ela não tá tipo assim, deixa eu ver o que é melhor pro Brasil, deixa eu ver o que eu acredito. Não, ela é bem pragmática. Tudo bem, aí é uma visão, mas assim, mas ela apanhou por pragmatismo. Não, por ideologia. Ela apanhou... Porque ela era uma pessoa de esquerda que votou contra uma decisão que o partido estaria dando. Ela fez a política... Ela fez essa política de forma errada. Mas enfim, vamos eu acho que a gente tem exemplos disso. As pessoas apanham ou porque elas precisam do governo para tocar o projeto político delas, ou porque elas precisam da chancela de um grande líder. Sim. Então, acontece muito isso no lance do bolsonarismo também. Então, mas a minha pergunta é mais simples. Quando eu voto na AVA, é a AVA que tá lá? Essa é a minha dúvida. Ah, entendi. Aí é caso a caso, né? Conhecendo os quadros. Exato. Eu vou te falar uma coisa, Meirelles, talvez a coisa que mais me mudou quando eu entrei, né? Depois que você entrou lá, Arthur, o que você viu? O que mais eu entendi foi que a culpa não são dos representantes. A culpa são dos representados. Eu vou dar um exemplo pra você. Quem votou no Romário? Votou no Romário. O Romário é o Romário. O Romário esteve com a Dilma. Ele foi o último a virar pro impeachment. Ele tava, não, Dilma, impeachment é um absurdo. Quando ele viu que, não tem como. Impeachment sim. Beleza. Aí governo Temer, esteve com o Temer. Aí governo Bolsonaro esteve com o Bolsonaro. Vamos lembrar, o Romário se elegeu pelo PL do 22. Ele está com quem hoje? Ele está com o Lula. Você vai negar que ele é um Romário, meu. Aí, então, o que acontece? Não é que ele enganou os eleitores. Os eleitores nem esperam nada dele. Votei no Romário, porque ele faz gol. Entendi. Ele é senador, cara. Não é que ele é deputado, ele é vereador, ele pegou um nicho. Não, o cara ganhou uma eleição majoritária por 4... Acho que ele ganhou duas ou 3 vezes já, né? Que o mandato de senador são 8 anos. E ele virou senador porque tava com problema de grana, lembra? Que pegaram os carros dele e tal, não pagava pensão. Cara, faça o quê? Vira o coach, vira o pastor, vira o político. Pá, vira o político. E tá aí, velho. Super adesista. Eu acho que o Romário também é resultado do processo de empobrecimento do debate público, né? E esse processo de empobrecimento do debate público, que a direita e a esquerda têm a sua responsabilidade, é que geram quadros como esse. Então aí nesse ponto eu quero divergir profundamente do Arthur, porque nós, enquanto agentes públicos, a gente tem o dever de qualificar esse debate. A gente tem o dever de qualificar essas ofertas. Aquilo que se apresenta pro eleitor. Mas, Ava, desculpa, cara. Se eu botasse vocês dois pra serem na porrada, seria muito mais legal, cara. Não pro Brasil, mas pro meu canal e pro Insider. E com vender mais certeza. produto. Tem alguém querendo porrada. Não, mas assim, eu tenho uma grande decisão qualitativa quando eu faço as paradas, que eu falo assim, eu sei qual que é o caminho que dá certo.
pro Brasil. Só que eu fico mal com isso, porque o caminho que dá certo não é um caminho que eu acredito. Mas eu vou te falar uma boa notícia, Meirelles. Olha só, aí mais uma coisa. Assim, Tô dando muito presente. Você não deu nada, hein? Pois é. Beleza. A esquerda aí. Gira, tô na direita. Nem vou dar, toma lá da Dakar com ele. Comigo é Vou te dar uma secretaria. qualitativo, né? O lance é o seguinte, cara, uma das críticas que o MBL mais ouviu ao longo dos anos foi justamente, vocês empobreceram o debate, vocês aproveitaram para a polarização para emborrecer o debate, e nós estamos agora no caminho absolutamente oposto. A gente está tentando qualificar, inclusive, com coisas que parecem até fora do comum. A gente tem, por exemplo, uma revista impressa, que ela não é uma revista de notícias, ela fala de cultura, ela fala de filosofia, ela fala de filme, ela fala, eu trouxe 2 capas especialmente para você. Uma delas é sobre cogumelos alucinógenos e como isso tem interferido na política internacional. Essa é a imagem que ele tem de você, que Caralho, você é você acha noia. que eu sou esse cara? Sou noia? Você? Eu acho que você é E um uma noia outra drogado. que é... Caralho, acabei de... Existe Futuro para a Direita, que é uma crítica do MBL à direita. Hoje em dia que você, como você é isentão como nós... Não pra caralho, velho. Né? Você vai adorar. Eu sou o Emael, que é o candidato do isentão, porque ele é democrata e cristão. A boa notícia que eu posso te dizer é o seguinte, Meirelles. Talvez a gente nunca seja a maioria, tá? O debate qualificado talvez nunca seja a maioria no Brasil, sei lá, pelos próximos 20 ou 30 anos. Mas as grandes revoluções em reinados, em impérios, em nações, elas sempre foram feitas por pessoas, um grupo pequeno, mas absolutamente engajado e louco por aquilo. Então a gente quer ser esse grupo. Um grupo que hoje a gente é minoritário. A gente até brinca que a gente começou a ser a Macedônia de Alexandre o Grande antes de acontecer tudo. Tá lá os persas e os gregos brigando. Cara, você foi de Los Hermanos pra Macedônia. A gente tem que ser assim, cara. A gente Vamos tem que lá. ser pretencioso.